Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda hora. E a segunda hora, ela é caracterizada pelo estudo da obra Nosso Lar, hoje no capítulo 43, intitulado Em Conversação. E esse capítulo 43 é continuação daquele anterior, a palavra do governador, quando o governador da colônia Nosso Lar foi estimular todos os habitantes da colônia Nosso Lar a envidarem esforços ainda maiores devido ao início da Segunda Guerra Mundial, uma vez que esses acontecimentos descritos pelo André Luiz ocorriam em setembro de 1939, ou seja, quando teve início a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Para nossa alegria e também para nosso desespero, o nosso querido Haroldo, ele faz uma live semanal, né, lá no YouTube, né? E 2 vezes no mês ele está estudando, começou a estudar a obra Nosso Lar. Ah, que legal. Então vocês dão uma procuradinha lá, né? Estudo do Nosso Lar, live Haroldo Dutra Dias, né? E é muito legal porque ele falou sobre aquela primeira mensagem dele, né, do André Luiz: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões, etc, etc. E aí ele teve um dia que foi só sobre essa mensagem. Nossa. O outro dia foi o capítulo 1, né, que inclusive foi essa semana, né, ontem ou anteontem, né, na quinta, acho que foi ontem mesmo. E tem sido muito legal, né? E ele confirmou que o André Luiz é o Carlos Chagas. Uhum. É o Carlos Chagas. Só que algumas informações o Carlos Chagas, de propósito, embaralhou para que ele não fosse reconhecido. Nome de pai, nome de mãe, algo assim? Ele embaralhou as informações para que ele não fosse reconhecido. Uhum. Justamente para evitar aquilo que ocorreu com Humberto de Campos, né? Que a família do Humberto de Campos, todos nós nos recordamos que a família processou o Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira, lá no final dos anos 30, no começo dos anos 40. Então, para evitar isso, o Carlos Chagas, ele embaralhou as informações. Então, tem algumas informações que o Carlos Chagas, que o André Luiz dá, que é referente a uma existência anterior. Entendeu? Sim. A uma existência anterior nome dele. Da esposa, enfim. Exato. Dele, o espírito que agora nós conhecemos como André Luiz. Sim. Então foi legal isso, né? Porque nós sempre citamos, né, que o André Luiz era o Carlos Chagas. Ah, mas como? O Carlos Chagas morreu em 1934... E aí ele passou 8 anos no umbral, aí 8 anos, mais de 8 anos no umbral. Aí 8 anos dá 42 e o livro foi publicado em 43. Como que seria possível isso, né? Então está esclarecido, né, que houve um embaralhamento das informações a respeito dele. Muito bem. Então aí continua o André Luiz começa esse capítulo em conversação. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo
ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento. Mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou. Essa já não foi, não, amigos? Não. Certeza? A anterior foi palavra do governador. Foi palavra do governador? Foi. Tá. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo dia e noite. Não se aflija. Ou seja, vai ter trabalho pra caramba aí pra você, não se preocupe, né? Recorde que 30.000 servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. 30.000. Destarte na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Destarte é desta maneira, Dessa forma, né? Assim. Assim, dessa forma, na retaguarda serão muito grandes os claros a preencher. Ou seja, vai ter trabalho pra caramba, fica tranquilo. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro, bem-humorado, acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse ínterim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. O nosso querido Marcos vai procurar o que é deputação. Deputação, a ação de mandar em comissão, o seu efeito, delegação de poderes. Então, ele integrara a comissão do Ministério do Auxílio. Né? O Lísias fez parte da comissão do Ministério do Auxílio lá quando teve a reunião com o governador. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto, aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Não tenho esse prazer, respondeu o André. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Que legal, né? Ou seja, eles iam conversar com o ministro Benevenuto, que tinha feito uma espécie de estágio, uma excursão Polônia, né? Lá nos ambientes espirituais da Polônia, onde começava a Segunda Guerra Mundial. Foi o estopim. Daí a momentos, estávamos no grande recinto verde consagrado aos trabalhos desse ministro da regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sob a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais
e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo escuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores. Tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. O tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Olha só que coisa, né? É incrível, Marcelo, que o seguinte, esse livro ele foi escrito, as notícias naquela época não caminhavam como hoje. Sim. Levavam tempo até para as verdades serem descobertas, né? Sim. Ele fala aqui de um sofrimento coletivo, né? De uma coisa pesada, terrível para as vítimas e a crueldade dos algozes, né? Então ele descreve uma coisa que ficamos sabendo, ou ficaram-se sabendo muito após esse livro ter sido psicografado, né? Coisas que foram surgindo com o passar do tempo. Muitas histórias das atrocidades, né, que eram feitas na Segunda Guerra Mundial foram descobertas décadas depois, né? Coisas absurdas. O extermínio dos judeus ficou mais evidente na década de 70, sim, no final dos anos 70. Que foram... Eu até me lembro de um seriado que a Globo mostrou, vocês vão se lembrar, na época, chamado Holocausto. Lembra desse seriado? Lembro. Que eram uma família de judeus, né, que vivia fugindo, né, dos horrores da guerra, até que eles conseguiram, né, com muito custo, viajar para os Estados Unidos. Né? E aquele livro, o Diário de Anne Frank, que foi descoberto bem depois. Bem depois, o Diário de Anne Frank. Que também ela faz relatos. Lá da Holanda, né? Importantes. Você vê, esse livro, ele foi escrito, isto que está escrito aqui. 43. E a guerra não havia terminado ainda, não se sabia o que acontecia aqui no Hemisfério Sul, de verdade. E veio psicografado o que estava acontecendo no Hemisfério Norte. Não, e as informações que chegavam, mesmo para a imprensa, é lógico que precisaríamos fazer uma pesquisa, né? Lendo os jornais da época, né? Os jornais assim diariamente. Mas as informações que chegavam era aquilo que interessava, né? Por exemplo, interessava lá aos franceses determinadas informações. Então eles mandavam para a América, né, essas informações através, nem lembro como que eram as informações, acho que era por telégrafo, né? O telégrafo era bem difundido na época, né? Acho que sim. Eu acabei te interrompendo. Não, imagina, que isso. E o que eu falei assim, que eu fiquei impressionado é com a capacidade que o Benevenuto está falando, né, da extraordinária capacidade de resistência
dos abnegados servidores espirituais lá da Europa, né? Que estavam trabalhando. Lá. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. Nossa. Imagine você, né, um período de guerra, né? Como que são as vibrações lá no mundo espiritual, né? Que nós temos conhecimento que quando nós estamos despidos do corpo, não temos máscara. E os nossos pensamentos, as nossas vibrações, elas têm cheiro, têm perfume, se são agradáveis, ou têm cheiros desagradáveis, se não são lá essas coisas, né? Densidade. O campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, essencialmente diabólicas, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o a que chamam impactos diretos. Então você imagina, né? Eles bombardeavam determinados locais que eram locais de trânsito, né? Ruas de comércio, pessoas que estavam lá no seu dia a dia, e justamente para chamar a atenção é que essas bombas eram lançadas. Locais lá só civis, né? Coisa tudo pacífico, né? Homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para os que se chamam impactos diretos. Exatamente. Homens inteligentes. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores. Quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias, dominados, na maioria, por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Nossa. Você imagina os militares lá envolvidos, né? Quando eles desencarnavam, eles, ao invés de ir ao encontro dos missionários, Dos benfeitores, né? dos benfeitores espirituais, fugiam. Nossa. E ainda falavam que eram fantasmas da cruz. Ave Maria. E não eram recolhidos para esclarecimento justo? Inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar. Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Nossa. Os furiosos, né? Não tem jeito. Loucos furiosos tem que ser na base da camisa de força. Não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo
a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos, por muitas razões. Que tristeza, né, Marcelo? Puxa vida, né? Pensou que coisa... Né? Porque assim, a grande maioria, uma grande parte, não sei se é a grande maioria, mas enfim, ainda estavam totalmente vinculados lá e não queriam nem saber de nada, né? De auxílio. E teriam que ir passar uma temporada lá nos precipícios, nas trevas, para, através do sofrimento, renovar o sentimento, né? Para a pessoa poder buscar, igual aparece no próprio André Luiz, no livro nosso lá, só depois que ele desistiu, que buscou lá, pediu auxílio, aí que... Eles são compelidos a reajustar-se naturalmente. Após o sofrimento. Há quanto tempo se leva, leva para ser naturalmente você se compelir, reconhecer e ali mudar o seu padrão vibracional, né? E começar a ter pensamentos dignos. A gente só se modifica com muito sofrimento. Não com digo sofrimento, mas com pode ser sofrimento. Tem duas maneiras que a gente se modifica, né? Ou quando você raciocina e fala, olha, esse caminho não está certo, eu vou para o caminho do bem, que é o caminho correto, etc, etc. Ou então você se modifica quando você cansa de sofrer. Exato. Cansa de Foi o que aconteceu com o André Luiz, né? O André Luiz cansou de sofrer. Aí ele buscou o caminho da iluminação, ele pediu ajuda, ele se lembrou que talvez existiria o autor da vida, e aí ele recorreu ao autor da vida. Ou pelo amor ou pela dor. Esses são os dois caminhos, né? Mais ou menos isso. O amor e a dor. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa... voltando ali um pouquinho, o Benevenuto dizia, né, não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando oportunidade a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Então as missões espirituais só ajudavam aqueles que estavam predispostos. Os que não estavam predispostos iam para as trevas, e lá nas trevas eles iam chegar a um determinado momento que eles iam cansar de sofrerem, e aí eles buscariam auxílio. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Olha só que interessante. Iluminar raciocínios. Você pode usar a sua razão, pode usar a ciência, mas a ciência tem que ser iluminada. Pela religião, né? Tem a ciência que descobre a cura do câncer e tem a ciência que inventa a bomba atômica. Sim, isso mesmo. Então, por isso que nós temos que iluminar o raciocínio, iluminar ambos são a inteligentes. Razão.
né? Ambos são inteligentes. A gente tem que saber direcionar essas energias, né? Esse Para o nosso bem, desejo para o bem. É. Senão é aumentar o boleto, o carnê, aumentar o carnê para pagar. A inteligência, não basta a inteligência apurada. Não basta, ela tem que ser direcionada para o bem. Exato. Que coisa linda. Continua o Benevenuto. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual, a sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Então, sem Deus, né, sem o sopro divino, os religiosos poderão inspirar respeito e admiração, mas sem Deus não vão inspirar a fé e a confiança. Mas o Espiritismo, perguntou abruptamente um dos circunstantes, não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Né? Nós sabemos que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. E nós já estávamos lá em 39, né? Que é quando começou a guerra. Ou seja, bem mais de 50 anos, né? Quase 90 anos, né? Aí ele diz... caramba, perdi aqui, só um minutinho, achei. Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou. É legal quando ele fala, né? Esboçou um gesto extremamente significativo. Aí eu fico perguntando, qual gesto foi esse? Né? O gesto significativo, ele simplesmente acho que já auto-explicava. Olhou para o cara lá, né? Não precisa falar nada, eu já entendi o que você olhou para o cara com aquele olhar eloquente. Aquele olhar, aquele gesto com os braços, por exemplo, assim, tipo, né? Aquele gesto maquê. Com esse nome, né, Benevenuto? E acrescentou, o Espiritismo é a nossa grande esperança. E por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Olha só, né? Não tem olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Então, veja você, né, que é muito comum no movimento espírita nós identificarmos antigos vícios de outras religiões. Né? Você sabe que às vezes eu vejo, sabe, João, por exemplo, lá no Anel de Luz, é muito comum, né? A gente vai, né? O Marcos tem uma frequência assídua, né? Eu sempre que posso vou também. Ultimamente tem sido difícil. Hoje eu estive lá. Hoje foi um dia pesado, não deu para ir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que lá no Anel de Luz, sabe quando as pessoas... Tá tudo no mesmo ambiente lá, né? Sim. As pessoas levantam, tomam o passe, né? Aí toma água, faz o caminho de volta, né? Passa pelo corredor e volta pro caminho. Para mim é a mesma coisa que a comunhão quando eu frequentava lá a igreja católica, né? Porque você ia lá na frente, pegava a hóstia, né, com o padre,
Aí depois o padre, você pegava a hóstia, engolia e voltava para o seu lugar e inclusive é até uma cena bonita, né? Porque você se ajoelhava e fazia uma oração. E então, quer dizer, é mais ou menos a mesma coisa, né? Nós estamos praticando, né? Embora não tenha, a doutrina espírita não preconize rituais, como é que fala, hierarquia e tal, e realmente não tem isso, né? Não. Mas acaba virando um ritual, né? Acaba. Sem necessidade. Você quer ver outra coisa que eu até esqueci de falar no capítulo que nós discutimos anteriormente? Eu tinha pensado em falar e não falei, que é o pedir e obtereis, né? Então, por exemplo, é muito comum nós fazermos a prece, e todos nós fazemos a prece lá nas preleções, e terminamos com assim seja. Assim seja. Tudo bem, lógico, assim seja, né? Nós desejamos que assim seja. Amém. Amém. Que é a palavra que Jesus falava, né? O lado aramaico e tal, né? Mas se você pegar, por exemplo, você pega lá a prece de Cáritas, ela termina com assim seja? Não. Tem muitas preces que são belíssimas. Termina aquele poema da gratidão termina com assim seja? Não termina. Muitas outras preces, você pega as preces das obras do André Luiz, né, que os benfeitores fazem as preces, né? O Gúbio, né? Tinha o Gúbio lá no Libertação, né? Ele faz uma prece belíssima, né? Inclusive ele começa fazendo a prece louvando a Deus, né? Nas obras do André Luiz você vai encontrar várias preces de louvor, entendeu? E aí você pega lá, raramente eles terminam com assim seja. E aí a gente vai lá fazer a preleção e às vezes eu percebo que tem algumas pessoas que estão ansiosas, né, para que a prece termine logo, e aí eles cochicham assim seja, entendeu? E eu faço de conta que não ouvi, né? E continuo a prece, entendeu? Porque ele está querendo que eu termine, mas eu não quero terminar agora, entendeu? E eu tô pensando em, olha, a próxima vez, acho que a próxima vez que eu vou fazer a prece, eu vou falar, olha, eu não vou terminar com assim seja. Graças a Deus. Assim, graças a Deus. Não sei, ou talvez nada, né? Nada de... Mas sabe que no anel de luz... Nenhum formalismo, né? No anel de luz, como todos passam pelo passe, essa questão da voltar ao assento, se a gente não faz isso, as pessoas vão embora. Né? Tipo assim, eu já tomei o passe, né? Mas assim, é legal. Mas vira quase, como você falou, lembra muito as coisas, o que acontece na igreja mesmo. Você vai lá, processo da igreja. A hóstia passa por fora ali, vai lá e senta no banco, onde você estava sentado mesmo, né? Mas acaba virando esse igualzinho. E para falar a verdade, isso é uma coisa que me incomoda, sabe, Marcos? Porque um dos motivos que me fez, que eu fiquei assim, bem motivado, né? Bem estimulado a frequentar a doutrina espírita foi justamente esse, né? Para fugir dessa ligação, né, com o essas sacerdócio, coisas mecânicas, com a hierarquia e tal. Provavelmente porque isso está incrustado no meu íntimo, né? Certamente eu participei, né, de alguma forma das, vamos dizer assim, da hierarquia, né, em existências anteriores, da hierarquia eclesiástica, e eu fujo pra caramba disso, me esforço em fugir, né? Sim. Muito bom, então continua aqui o esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns
a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente. Nossos serviços são astronômicos, são imensos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Olha só que bacana. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo, e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Sensacional, né? Muito bacana. Ele dá realmente uma bela palestra. Olha só, né? Procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados. Então, quer dizer, nós encarnados vamos no centro espírita em busca de espíritos materializados, né? E os benfeitores espirituais vão no centro espírita em busca de homens espiritualizados. E eles têm uma dificuldade de encontrar, né? Então, quer dizer, foi um trocadilho aí, sabe, João? Que fez uma brincadeira. O trocadilho aí que o André Luiz fez, né, com a frase do benfeitor aí, o Benevenuto. É verdade. Benevenuto deve ser boa vontade, né? Porque é bem semelhante, né? O Sim. Benvenuto. Benevoluntas, né? Do latim, Benevenuto. Muito bom, amigos. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Mas essa questão aí que você colocou exatamente da dificuldade, né, que os espíritos têm de encontrar pessoas, né, espíritos, vamos dizer, encarnados, homens espiritualizados, o termo é esse. E aí é aquilo que a gente estava falando naquela hora, quer dizer, quanto que a gente tem se esforçado para isso, né, Marcelo? Essa reflexão, né? Quanto a gente tem buscado entender, porque essa questão até que a gente estava comentando aí do assim seja, né? A gente traz todos esses vícios nossos do passado, de comportamentos, né? Quantas eu estava refletindo antes um pouco aí nessa questão. Estava falando de Agostinho, né? Foi no século III, você falou, né? Isso. Olha quanto tempo, né? Quanto tempo se passou desde a passagem desse espírito aqui pela Terra, né? Jesus, né? Mais de 2000 anos, né? E olha, a gente fica falando assim e tal, mas, por exemplo, quanto tempo você fez no início do programa? Você fez aquela conta dos minutos? Esses minutos são em um dia, né? E um dia aí você fala assim, quantos dias no ano? Quantos anos num século? Quantos séculos se passaram? De 1080 minutos. Quantos minutos? Nós não reservamos 30. Não, e assim, quantos minutos, né, nesses 2000 anos, né, que se passaram desses 2000 anos aí que Jesus esteve entre nós? Ele fez questão de vir pessoalmente, deu aquela mão de obra toda até chegar aqui, né, vamos dizer, aumentar, ficar mais
trabalhar o perispírito. Por quanto tempo até ele conseguir chegar a encarnar aqui entre nós? E passaram-se 2000 anos. É muito tempo, gente. Né? É muito tempo. A gente batendo sempre na mesma tecla. A gente vai, nasce aqui, faz a besteira, desencarna, volta. E quando desencarna, vira obsessor do que está encarnado. Aí a hora que o outro está encarnado, desencarna, vira nosso obsessor. E fica assim. Quanto tempo a gente vai... Né? Por quanto tempo mais? Aí ele fala até no finalzinho, uma pessoa pergunta sobre o Espiritismo, né? Que é realmente, o Espiritismo ele traz vamos dizer, um ingrediente novo para a sopa, vamos dizer assim, é aquela história, né? A gente nunca muda o ingrediente da sopa e quer que a sopa fique mais gostosa, não tem jeito, né? Você quer melhorar a sopa, bota alguma coisa, muda, bota um tempero a mais, né? Não é isso, Marcão? E a gente vinha fazendo exatamente a mesma coisa, sem nenhuma alteração nas nossas estratégias, na nossa forma de enxergar, na nossa honestidade e sinceridade com que a gente tratava as nossas... É o que foi falado, inclusive, aqui mais cedo, que a gente não enxerga, o avarento não vai enxergar que ele está exagerando. Só é econômico, ele não é avarento. Então, assim, aí a hora que a gente passa a fazer esse exercício, né, que o Agostinho, né, nos ensinou, a gente fazer isso não só durante a noite, mas assim, durante o dia, a gente ia avaliando as nossas... com honestidade, né? É assim que a gente vai conseguir sair das nossas vinculações, para a gente começar, vamos dizer, a se candidatar a ser um dos que pode compor a fila aí de homens espiritualizados, né, se Deus quiser, né? E sabe, nessa parte do livro, até o cara pergunta, mas e o Espiritismo, né? Ele esse movimento esse movimento novo a serviço das verdades eternas, tal. Aí o Benevenuto diz, né, que essa é a grande esperança. O Espiritismo é a grande esperança, né? É o consolador da humanidade encarnada. Olha que interessante ele fala. É o consolador da humanidade encarnada. Dos desencarnados, você desencarnou, você já sabe exatamente o que é a verdade, né, nesse caso. Mas é o consolador da humanidade encarnada, né? Mas a nossa marcha ainda é muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Nesta época, até aqui no Brasil principalmente, né, o Espiritismo era quase uma contravenção, né? Era perseguido. Praticamente uma contravenção. As reuniões eram secretas, não podia nem aparecer tanto, né? Em função aí da religião que era a grande maioria aqui no Brasil, que imperava, né? Até o próprio poder defendia, né, para que ela não deixasse de ser a principal. Então, isso eles tentavam suprimir ou sufocar qualquer manifestação que fosse diferente. E o Espiritismo, né, passou por isso, né? Poucos homens o conheciam, né, ou tinham acesso a essa. E alguns que conheciam, ele até fala aqui que não possui olhos de ver, não conseguia ainda enxergar a dádiva que era do Espiritismo. E o que eu ia comentar também era exatamente a mesma coisa nos dois parágrafos anteriores, quando primeiro ele colocou aquela coisa lá, né, que é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade com relação à questão da guerra. E aí ele responde assim, que é a falta de preparação religiosa. Aí no ponto que eu achei ali é o seguinte, que a gente está falando aqui do Espiritismo, mas não só o Espiritismo. Sim, né? Exato. Aí ele diz aqui claramente, falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Aí ele vem no ponto chave, que ele fala assim, as igrejas, olha só, esse é o ponto que eu queria ressaltar aqui para a gente discutir e avaliar por que esse negócio, por que não dá certo? Por que nós estamos marcando passo há tanto tempo em tantas religiões, né, fazendo guerras religiosas? Olha que absurdo. Aí vai assim, as igrejas são sempre santas em seus fundamentos,
e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Olha só. É aí que nós falhamos, né, Marcelão? Né? Eu estava até ouvindo o que você estava falando sobre. Muitas vezes você até conta essa questão toda exatamente em função da vinculação. Porque assim, a partir do momento que a gente viu que aquele tipo de atitude lá no passado, nós mesmos, né, que a gente. Os nossos ouvintes não são todos espíritas, né, mas assim. Nós que acreditamos aí, né, trabalhando na questão da reencarnação, sabemos que nós mesmos já estivemos lá, né, usando e abusando das religiões, do poder, enfim, igual o Marcão comentou aí. Sim, né? E aí quando cai a ficha, quando a gente enxerga que fizemos tanta coisa torta lá para trás, a gente quer melhorar, porque ele diz assim... Tantos malfeitos, né? As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, todas, né? E o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente na verdade de Deus. Aí ele faz exatamente ressalta o contrário também, que é assim, mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Então, assim, é aí que a gente errou. Misturou a política. Não pode. Exatamente. O homem errou. O interesse, o interesse pessoal, o interesse daquele grupo de pessoas. O egoísmo, o orgulho. Então são essas, né, as duas grandes chagas da humanidade, né, Marcelão? Paulo de Tarso foi quase morto. Eu nem lembro a cidade que era. Quase foi apedrejado porque ele estava ferindo direitos comerciais que vendiam coisas lá num grande... Acho que era Neapafos, né, que eles falam. Só que agora eles cultuavam a Deus outro lá nome agora, e ganhavam dinheiro com tudo aquilo que gerava ali. Eles vendiam souvenirs, né? Olha, você vê que a coisa é tão atual, né? Tinha uma moça lá que era vidente, né? Sim, que se apaixonou por ele. Pitonisa, né? Uma pitonisa, uma pitonisa. E quase foi apedrejado. Não sei, quase ele foi morto. Quase foi, queriam linchá-lo, né? Não, ele foi jogado no monturo e aí foi alguém lá que viu, notou que ele estava ainda vivo, deixa quieto até todo mundo ir embora, depois voltou lá e cuidou dele, ele fugiu. Mas assim, Jesus foi crucificado exatamente por isso, porque estava avançando por sobre... passando os interesses, né, do Sinédrio, né? Exatamente. Quer dizer. Exato. E aí um dos momentos que também colocou Jesus mais ainda na berlinda nesse sentido, foi quando ele se revoltou contra aquela situação que estava acontecendo no templo, que ele dizia que aquilo era sagrado, era a casa do Senhor, de Deus, que era local de oração, não era local de comércio, de... Então, foi ali que pegou mais, assim. Ali, quer dizer, não só ali, mas assim. Estava destituído todas as... Foi um significativo, né? Muito forte. Aquele embate lá. Sim, foi. Ia contra os interesses. Dos mercadores do templo. É verdade, então... Os mercadores falaram pros sacerdotes lá, esse cara precisa morrer, ele tá mexendo conosco. Porque ali... Aliás, isso acontece até os dias de hoje, né? Não é só naquela época. Basta você ferir algum interesse. E isso acontece nas assembleias estaduais, no Congresso Nacional. Então, é isso que está arraigado. Por exemplo, isso que eu estava puxando exatamente assim. São essas, pensando, né? Por que a gente está esse tempo todo? É muito tempo, são muitos minutos. Não é à toa que você fez aquela conta lá no início, lá para a gente refletir. 1080 minutos só em cada dia. 1080 minutos disponíveis por dia. 30 para elevar o pensamento a Deus. Não, e além disso, assim, também é o seguinte, isso quando usa. Não, por exemplo, para a gente, porque se a gente, a partir do momento, né, Marcelo, que a gente alcançar um outro padrão vibratório, né, as nossas ações já vão estar, vamos dizer, com o perfume da prece, né? A partir do momento que nós formos mais honestos, sinceros, fraternos, que mais, né? Todas as mais virtuosos. Comportamento ético, moral elevado. Exatamente. Aí a gente pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. E sabe que
a questão da religiosidade, até pra gente, eu não sei, estou também ampliando aí o assunto, né? Mas já estamos no final do programa, aliás. Sim. Né? Outrora, a religião, ela meio que era quase imposta. O que era escrito, ou a pessoa nem sabia ler o latim, nem sabia decifrar aquilo, mas ia lá, ouvia o que queriam que eles ouvissem, né? E o Espiritismo veio quebrar totalmente isso, né? Deixou às claras para nós a real mensagem do Cristo, né? A real mensagem do Cristo, que era uma mensagem de amor, de caridade, de perdão, né? Sim, e o Evangelho segundo o Espiritismo escancara isso. Escancara. Então, porque já vem a interpretação pronta lá dos benfeitores exatamente, está aqui. A interpretação do sentido moral, né? Dos ensinos morais. Sim, dos ensinos morais. Mas antes do Consolador Prometido, tudo era assim. O sacerdócio trabalhava as questões religiosas, eles direcionavam para aqui o que eles queriam, né? A questão de poder, de domínio, isso que o Marcelo falou, quer dizer, isso na realidade ainda está no ar, né? Essas coisas não estão no ar. Por causa do interesse pessoal. Sim, é a inteligência que eles falam, né? Que é a inteligência mal direcionada, né? Então, assim, eu também. Lá na minha cidade lá, né? Quando muitos de nós, ou né, uma grande parte... Natividade. Lá em Natividade, nós viemos, né, da religião católica, sim, né? E o padre lá rezava a missa em latim. Né? Quer dizer, ele não entendia absolutamente nada. Achava bonito. E aí ficava aquela coisa, como é que pode? Era sempre uma coisa que eu carregava comigo. Eu falei, cara, como é que... Para que serve esse negócio aqui? Ficava aquele... Não tinha utilidade nenhuma. Não tinha, era muito pouco, e falava algumas coisas. O conteúdo, você não conseguia. E aí, tanto que depois teve uma modificação, lá eu me lembro, lá na cidade, a própria igreja foi se adaptando, viu que aquele negócio não estava fazendo mais sentido em todas as modificações acontecendo na sociedade, né? Aí foi um outro padre para lá, porque esse padre, o padre mais antigo que tinha, ele não aceitava parar de fazer a missa em latim. E aí ele foi, com mais alguns seguidores lá e tal, e construiu uma outra igreja. Seria tipo assim. Né? Então, assim, e ele continua lá fazendo. Quer dizer, a gente fica pensando, meu Deus do céu, quer dizer, que falta de entendimento nosso, né? De quantas vidas, aquele negócio do vício, sim, igual eu falei, o vício das coisas. Ele se recusava a mudar o modelo, né? A mudar o paradigma. O paradigma, quebrar aquele paradigma. Quer dizer, não estava aberto, né? Quer dizer, olha quanto sofrimento nós ainda temos que... igual esses que... E nós ainda, em algumas circunstâncias, nos recusamos a mudar o paradigma. Muitas, por isso que eu estou falando assim, quanto é que a gente para pensar durante o dia aquilo que o Agostinho falou, onde foi que eu melhorei, onde que eu não melhorei, né? E então a gente tem que ver aquilo, por exemplo, os espíritos, né, que desencarnavam lá na guerra, nem adiantava que eles nem queriam saber de socorro, eles iam para onde? Eles iam lá para os precipícios, né, nas trevas, até sofrer bastante para desistir, cansar, como o Marcelo falou, cansar de sofrer. Falar, não, eu não quero mais sofrer. Como é que eu faço para não sofrer? Aí vem a ajuda, né? Então que a gente possa estar buscando essa, sem precisar ficar sofrendo né? Ficar cozinhando, né? Como dizia minha mãe, cozinhando o galo, né? Sem precisar ficar cozinhando, para a gente aceitar, em vez de ser pela dor, que seja pelo amor. Bem, amigos, então encerramos o nosso encontro, né? Nós desejamos que o nosso encontro traga reflexões positivas para tantos corações que nos ouviram e que nos ouvirão. Um grande abraço, Marcos, um grande abraço, João, abraço, Guilherme, Fátima, Afonso, nosso querido Leandro, que possamos estar juntos na próxima semana. Um grande abraço também ao Bruno Eustáquio, ao Fabinho, grande Fabinho, que saudade. Grande Fabinho. E até a próxima semana, João, Marcos, suas despedidas. Boa noite a todos, um prazer enorme estar aqui, agradecendo sempre a Deus, aos nossos espíritos amigos, né, nossos benfeitores, e pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre
sobre Deus, sobre Jesus, sobre um futuro melhor para todos nós. Então, que Deus abençoe a cada um, né, dos que nos ouvem, que tenhamos todos uma semana muito proveitosa, com muita paz. Fiquem com Deus. Boa noite a todos também. Já estamos aqui no sábado, né? Adentrando o sábado. Um excelente final de semana a todos os amigos, a todos aí os que estão nos acompanhando, ouvindo. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.